noite, pessoal. Quinta-feira, 19 horas. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast O Jurídico Diz Que Pode. Hoje temos um convidado mais que especial. Sabe aqueles casos quando você contrata um auditor para ver a parte contábil, ver a parte fiscal do condomínio? Estamos aqui com uma pessoa que, ao meu ver, pelo menos, é aquele auditor que vai pegar no pé, inclusive dos bombeiros. Aguarda, não sai daí. Síndico, presta atenção, esse episódio é para você. Tem manualzinho aqui para você buscar no final. E corre que é limitado, está acabando, edição limitadíssima. Os meus já estão aqui, quero saber o de vocês. Falando em de vocês, já está inscrito no nosso canal? Ainda não? Não se inscreve agora. No final eu lembro vocês. Aqui embaixo na descrição, além de você poder se inscrever aqui no YouTube, você vai se inscrever, ou melhor, vai ter o link de acesso para a nossa landing page, Instagram, LinkedIn, TikTok. A gente também está no TikTok, mas não estamos fazendo dancinha não, tá? O negócio lá é sério. Além disso, temos as plataformas de áudio, pessoal. Exatamente, áudio. Tá dirigindo, tá lavando roupa, não quer escutar a mulher, não quer escutar o marido pegando no teu pé? Põe o fone de ouvido e escuta nós. Fechou? Vem aprender um pouquinho conosco. Doutor, que plataforma que é? Qual que tem? Aquele que tiver instalado no seu smartphone, é esse que você tem. Cara, pode escolher. É Amazon, é Google, Apple, Deezer, Spotify. Escolhe, vai estar lá. Tem mais de 13 links para você escolher. Fechou? E agora, enquanto eu tomo meu chazinho, lembranças para Dona Lourdes, mãe da Soraya, doutora Lai, dá uma boa noite pro pessoal. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre gestão de risco, gerenciamento de risco. Você sabe o que é isso? E como isso pode te ajudar no condomínio? Fica conosco, não percam. Doutora Patrícia, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais esse episódio conosco. E realmente, hoje o assunto é para lá de sério, não é mesmo? Gestão de risco, você sabe o que é isso? Já ouviu falar? Então, nos assista que você vai descobrir já já. Perfeito. Carlos, seja bem-vindo ao podcast, seja bem-vindo a essa mesa. Muito obrigado pela parceria, por estar junto conosco hoje, compartilhando conhecimento que agora se até formalizou para o acesso de muitas pessoas que às vezes está muito longe da gente. Por gentileza, se apresente, dá uma boa noite para o pessoal e conta um pouquinho da sua trajetória. Bom, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês, participar de mais um podcast. O Carlos é uma pessoa, como vocês falaram, que vai para cutucar, mas também vai para agregar nos condomínios, né? Então, é um trabalho que eu venho fazendo há 10 anos. Né? Eu não sou da área de engenharia, isso fique claro. Eu sou da área de gestão de riscos. Eu trabalhei muitos anos na área de seguros, securitária. E depois eu trabalhei com especialização em gestão de risco na área industrial. Né? Trabalhei muitos anos numa grande multinacional americana, onde eu fazia gestão de riscos de fábrica, não era gestão de risco de condomínio. Não que o condomínio não deixa de ser uma mini fábrica, vamos dizer assim, né? Porque tem alguns condomínios que são mini fábrica, um condomínio clube, por exemplo, ele tem tudo que praticamente uma mini fábrica tem. Então, eu sou especialista nisso, me especializei, venho trabalhando com condomínios, já atuei aí, como está no meu livro, que daqui a pouco nós vamos comentar, eu já entrei em mais de 500 condomínios fazendo esse tipo de trabalho. E estou aqui à disposição de vocês para tentar agregar, né, conhecimento, ajudar o público de vocês, que é o mesmo público que o meu, e vamos lá, vamos ver o que a gente tem pela frente aí, vamos enfrentar. Perfeito, perfeito. Para ilustrar, para quem está assistindo a gente, seja um condômino, seja você síndico, como funciona? Tipo, chamei o Carlos. Carlos, meu prédio é esse aqui. Ou vamos imaginar uma situação. O síndico acabou de receber, acabou de ser eleito.
ele não tem ideia de como de fato tá. Uma coisa é a gente olhar, tá bonitinho por fora. Outra coisa é a gente saber se tá acontecendo alguma coisa, se tá faltando. Claro. Como que é a sua análise? O que de fato você procura ali? Vamos lá, tem algumas situações, né, que a gente pode dividir, né? A primeira situação, vamos começar pela uma implantação de um condomínio. Ele já começa, muito condomínio já começa errado. Errado que eu digo, com problema. Então tem muito síndico que recebe o condomínio, ele não tem a experiência técnica, vamos dizer assim, ele tem o conhecimento, know-how de sindicatura, mas às vezes não tem o conhecimento de receber uma obra. Porque uma obra não é só receber, pode ter um problema na elétrica, pode ter um problema na hidráulica, claro, mas tem outras coisas que envolvem, né, um condomínio, né? Então, pra vocês terem uma ideia, já está se invertendo alguma situação. Eu agora, essa semana, fiz um trabalho na Riviera de São Lourenço para uma construtora. A construtora me contratou para entregar o empreendimento. Analisar antes. Analisar antes de entregar. A gente percebe que as construtoras, elas estão começando a olhar para esse lado, né? Exatamente. Que é tanto processo por pequenas coisas. Porque para ela é melhor Sim. ela saber o que tem de problema antes, porque o que acontece com as construtoras, né, e os síndicos? Os síndicos têm lá uma pilha de OS que abrem nas construtoras pelo fato de cada hora aparece uma coisa. Abre um OS hoje, uma amanhã, uma depois. E aí fica uma coisa, para a construtora isso é ruim. Todo dia receber uma reclamação. Agora, quando a construtora recebe algo, tudo de uma vez, é isso que eu tenho, para eles fica mais fácil de se organizar. Ele não vai mandar 10 vezes o mesmo profissional no condomínio, ele já manda ele separa tudo, que é hidráulico, que é elétrico, que é isso, que é isso, que é isso, e ele faz um mutirão e resolve praticamente tudo. Eu sei porque dos relatórios que eu já fiz de implantação, normalmente de 90% a 95% a construtora atende. Só para o pessoal de casa ficar ciente, essa OS é o quê? Ordem de serviço. Sim, ok. E uma coisa que é muito importante, né, que até faz parte do que você está falando, se na implantação do condomínio não é feita esse recebimento de forma adequada, isso impacta diretamente nas garantias. Sim, não, e outra, não é só isso. Muita coisa vai ficar ao longo dos anos, até que alguém, um profissional como eu, ou numa vistoria predial, né? Depois eu vou explicar para vocês a diferença da vistoria predial e análise de risco. Passado lá 5 anos, o síndico vai identificar, às vezes não é o síndico que recebeu o condomínio, já passou vários síndicos, ele vai identificar que algo poderia ter sido cobrado lá da construtora lá atrás. Na garantia. E depois que passou a garantia, ou passou mesmo o aceite, né? O síndico deu o aceite pelo recebimento, ele não tem mais como cobrar da construtora, né? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é já implantado. Depois de implantado, tem um condomínio que é recém-implantado, que tem uma idade nova, e um condomínio que tem uma idade já avançada, né? Eu não falo condomínio velho, eu falo condomínio mal cuidado, né? Porque tem condomínios de 70 anos que é melhor que um novo. Eu garanto isso. Né? Se Tudo você me depende da perguntar hoje, conservação, se você perguntar para o Carlos particularmente, você compraria um prédio de 50 anos ou um de 2 anos? Obviamente eu ia falar um de 50. Porque ele já passou por toda essa fase. Não, ele E a estrutura estruturalmente ele é mais resistente. eu prefiro particularmente. Entendi. Né? Bom, aí o síndico, uma vez que o síndico profissional e o síndico orgânico, o síndico profissional, ele é aquele que ele é profissional e ele precisa estar mais atento às coisas, porque o nome está dizendo, profissional, ele precisa, diferente do orgânico que é voluntário, ele está ali se dedicando e trabalhando ao mesmo tempo, né? O profissional, ele tem que se dedicar. Então, alguns síndicos profissionais hoje, eles estão tomando a frente de contratar um trabalho para eles saberem o que está acontecendo no condomínio, né? E mostrar para o conselho, para os condôminos, temos isso aqui para fazer. Prioridades. Como eu sou palestrante também, como um dos temas que eu coloco na minha palestra é onde que eu tento colocar o síndico onde ele está. Se ele está no momento de o síndico que ele é da benfeitoria ou da manutenção. O da benfeitoria é aquele que leva para o condômino decidir. E se deixar o condômino decidir, tudo vai ser perfumaria, benfeitoria.
piscina bonita, quadra bonita, academia bonita, churrasqueira bonita. E nunca o essencial, né? O essencial não, porque ele não está vendo. Nenhum morador conhece barrilete, casa de bombas, centro de medição, não conhece essas áreas. Então ele não vai saber. Então o que ele vai se interessar é pelo que ele usa. Academia, churrasqueira, salão de festa. Então ele vai querer tudo do bom e do melhor. O síndico orgânico, ele também é a mesma coisa. Só que o síndico orgânico, eu entendo que ele precisa mais porque ele é praticamente somente o síndico. Ele não está no dia a dia do condomínio, né? Então hoje eu tenho uma mescla muito grande de síndico profissional e síndico orgânico. E é um trabalho que tem que se vender em 5 minutos. Se eu ficar na frente de um síndico mais do que 5 minutos para vender esse tipo de trabalho, esquece. Ele não entendeu, ou ele não precisa, ou ele só estava sendo curioso para saber o que é, né? Porque se o síndico chegar, eu vou ver, eu vou levar para uma assembleia, o condomínio não tem dinheiro, o condomínio... Esquece. Ele está arrumando desculpa. Exatamente. Uma coisa que o síndico não pode esquecer, que é ele o gestor, é ele o responsável. Sim. Se cair alguma coisa, explodir alguma coisa, Sim. tiver um acidente lá dentro, Sim. se ele não olhou, a partir do momento que ele assume, a partir do momento que ele tem dúvida de alguma coisa, até aquilo que eu comentei no início, que você acaba até sendo contratado pelo síndico, o síndico paga do bolso dele, particular, para você dar uma olhada no prédio inteiro, fazer um laudo e mostrar para ele, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Se vai resolver, se tem custo ou tem não, isso aqui. Agora, a partir desse laudo, você consegue apontar para ele o que pode ser prioridade de emergencial e uma coisa que dá para empurrar? E o que costuma ser? Dá um exemplo para a gente da coisa que você já viu. Vamos lá, para você entender. No meu relatório, ele vai bem mastigadinho para o síndico, né? Ele já vai por temas, tudo que é hidráulica, tudo que é elétrica, tudo que é parte de bomba, gerador, enfim, tudo que eu separo. Perfeito. E dentro de cada capítulo tem a prioridade. Aquela que ele não pode esperar, aquela que ele tem um fôlego e aquela que ele pode esperar, faz quando tiver o caixa. Exemplo, fachada, né? É algo que é urgentíssimo, dependendo da situação. Tem lá um risco iminente de cair, não pode ficar esperando. Por 2 situações. Primeiro, que há um risco enorme de um acidente. E segundo, que aquilo desvaloriza o patrimônio do condômino. Eu já presenciei várias vezes fazendo vistoria, estando no condomínio, de chegar fazendo a minha triagem para entrar no condomínio e ter casais com um corretor de imóveis, a hora que ele olha para a fachada do prédio, ele nem entra no prédio. Ele fala, vamos embora que esse prédio está horrível. Desse jeito. E subentende-se que quando você faz uma recuperação de fachada, valoriza de 10% a 15% o patrimônio. E muitos síndicos hoje, eles têm dificuldade de vender esse serviço para os condôminos. Mas será que aí não é a falta do, por exemplo, o síndico, né? Eu entendo que não é a expertise dele falar sobre o assunto. Lógico, deveria ser, né? Ele deveria saber falar sobre isso. Mas será que não é o caso dele comprar o serviço, chamar o profissional que vai apresentar numa assembleia para que ele explique para os condôminos qual é o objetivo daquela vistoria, Sim, daquele mapeamento? mas isso é só a parte técnica. Quando eu falo, é na questão financeira. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Quando eu falei que valoriza 10% a 15%, é o pulo do gato. Quando você tem uma obra, vamos falar uma obra de 500 mil, tem obra de 1 milhão, 2 milhões, Sim. Tem obra de 100 mil. Mas vamos falar uma obra de 500 mil. Né? Então você é proprietário de um apartamento onde vai se pleitear um rateio de 500 mil reais. Vamos dividir, vamos falar que esse condomínio tem 40 apartamentos. Quanto que vai dar para cada apartamento? 20 mil, certo? Sim. 500. Eu não sou das matemáticas. 20 mil. Aí o cara fala assim, pô, mas eu vou pagar 20 mil reais nesse rateio. Eu vou fazer, vamos dividir, vai por 20. Ele vai pagar R$1.000 de rateio. É alto? É. Estamos colocando valores aqui, tá? Hipoteticamente falando aqui, não que são esses valores. Mas só para vocês entenderem. Caso, né? Se eu falei que valoriza de
15%, até 15%, vamos ser conservadores e vamos colocar 10%. 10% de 500 mil, ou de um apartamento que vale, desculpa, apartamento que vale 800 mil é quanto? 80 qual? Quanto que eu pedi para ele? 20. Quanto que eu tô fazendo ele render? O 60. apartamento dele? Me dá 20 que eu te dou 60. Mas nem todo condômino Não. tem essa visão. Não, mas é por isso que, Que o tem que síndico tem que Saber levar. Né? Se ele chegar lá e falar, precisamos de 500 mil, vai ser a Nossa, ferro e na fogo, hora. Não vai. eles vão pular Já fora. até tira ele. Jogam um tijolo Não, nele. tira ele só quer dinheiro, né? Entendeu? Então ele vai valorizar o patrimônio dele. Esse detalhe que eu tô falando serve para outras coisas também. Infiltração em garagem. Aí já tem dois riscos. O risco de acidente e o risco estrutural do prédio. Tem prédio que cai por quê? Porque o síndico ficou olhando e os condôminos ficou olhando infiltração a vida inteira. Aí de repente vem abaixo. Eu tenho um condomínio cliente que ele já tomou um ultimato de 6 meses. Ou vocês fazem a obra ou vai ter reforço estrutural. Essa obra está ficando cada vez mais cara. Era uma obra lá atrás de 700 mil reais, já está em 2 milhões. Ou seja, né, agora está uma situação insustentável que eles vão ter que Qual correr para resolver. período? Se que ele já teve essa advertência e está na situação atual. O engenheiro deu 6 meses para começar a se coçar. Da primeira iniciativa que teve que tem que fazer, passaram 6 meses agora. Não, é que o prédio já vem há muitos anos com o problema. Só que demorou muito tempo para chamar o engenheiro para falar, ó, essa obra tem que começar daqui 6 meses. O que é essa obra? Impermeabilização de todo o térreo. E, obviamente, agora alguma restauração de armação, de ferragem na garagem que está com excesso de infiltração. Uma coisa que me chamou a atenção, falando dessa parte de emergencial e tudo mais, tem que fazer de imediato. Você chegou a comentar no podcast que fachada, tudo mais, estando deteriorando, até uma pastilhinha 30 que tá gramas. se soltando, dependendo da altura, na hora que atingir a 1,5 cabeça de kg. alguém lá embaixo, Sim. Mas isso até tem os condôminos que enchem a sacada de plantas. Também, já caiu o vaso já. E cai o vaso, velocidade Sim, vezes peso. Sim. Mas assim, né, dentro do que você falou aí, é uma questão importante. O engenheiro, né, que o condomínio contratou, deu 6 meses para ele se mexer. Nesse caso, seria uma situação em que a prefeitura ela poderia ser acionada, inclusive até embargar esse prédio, alguma coisa nesse sentido? Não, chega a ser mas tão grave. pode chegar um momento de um morador, aquele que gosta de, né, que é até usar os brinquedinhos, aquele que gosta, né, de Atormentar a vinda do síndico, ele vai lá e ele chama a defesa civil, não chama nem a prefeitura. Denúncia, né? E se a defesa civil achar que ele tem que interditar, ele interdita o prédio. Ou seja, né, vai impactar na vida da pessoa, de quem está morando ali. Aí eles vão ter que resolver isso na velocidade da luz, sem ter dinheiro, porque condomínio, ele não tem caixa, ele não tem lucro. Condomínio acontece de tudo, todo dia. Eu, como venci, a gente fica aqui até amanhã falando. Outro dia um garoto estava jogando bola dentro do quarto dele. Eita. Ele deu um chute na bola, a bola acertou a janela, arrancou a janela, a janela caiu dentro da piscina. Nossa. Putz. Nossa, mas a janela estava boa. A folha da porta, da janela. Uma das As folhas. dobradiças não devia estar bem... Ele chutou a bola com tanta força que ele bateu na janela e voou. E se tivesse alguém na piscina? Risco de morte até, né? Com certeza. O vasinho que ela citou é muito comum. Já peguei vários vasinhos caindo. Vários, ventania. As pessoas não acreditam o que o vento é capaz. Eu fiz uma vistoria uma vez ali na região da Vila Nova Conceição e foi um dia que de madrugada ventou, mas ventou muito naquela noite. E eu fiz a vistoria no dia seguinte. No topo daquele condomínio que eu fiz, tem aqueles exaustores do sistema de exaustão da churrasqueira. Gourmet. Os 2 estavam tombados. Precisa de uns 3 homens para levantar aquilo. O vento fez assim, ó. Mas a gente vê por aí furacões, tudo Sim, bem, a gente tá falando um potencial sim. muito maior. Mas o que ele faz, né, destrói uma cidade inteira, imagina Sim. uma ventania, ainda mais aqui em São Paulo que tem ventos fortes, Sim. né, arrancar telha, janela, vidro, enfim, Não, derrubar essas coisas é um perigo. sim. As antenas. Exatamente. Não, Então, dentro de condomínio tem muita coisa, mas não é só esses riscos também
que existe, né? Quando ele comentou prioridade, algumas prioridades, elas são ações, não requerem um tostão de investimento. Dá um exemplo para nós. Quer um exemplo? Você ter na piscina mesas de vidro. Pode levar garrafa de vidro? A maioria dos regulamentos, vocês são advogados, pode Não levar pode. garrafa de vidro? Não. Então não pode ter mesa de vidro. Realmente. O tampão tem que ser de material que não gere lesão. Como já aconteceu de uma mesa ali no Jaguaré, uma vez numa ventania, machucou um rapaz que bateu a ventania, a mesa ela estilhaçou e cortou a perna dele. Quer um outro exemplo? Fácil? Manda. Palmeira. Sabe aquelas palmeiras lindas, imperiais, maravilhosas, que é gigante e que os galhos ficam tudo caídos? Um galho daquele pesa uns 30 quilos. Eu já presenciei cair na cabeça de um japonês uma vez num condomínio no Glicério, que abriu a cabeça dele aqui assim, ó. Ai, gente, é sério, mas eu preciso rir. Mas aí entra a questão do meio ambiente, porque tem Não, existe o bom senso do síndico olhar, aquilo vai cair, ir lá pedir e o zelador e falar assim, não, mas aquilo não é nem autorização, aquilo é poda. Aquela folha não vai mais, ela não é mais sobrevivente, ela vai cair. Se alguém não tirar ela vai cair. Facinho. Vai cair, uma ventania, vai cair. Mas eu falo assim, de nem ter esse tipo de coqueiro, ou então de chamar uma pessoa com a habilidade certa, o equipamento certo de EPIs, para poder tirar essa folha que você já viu que ela não tem. Exatamente. Vou aproveitar a audiência de vocês para um ponto muito importante que 90% dos síndicos ainda não se atentaram. Piscina tem que ter botão de pânico. Vocês viram ontem o vídeo que circulou da menina que o pai teve que cortar o cabelo dela, que ela já estava quase falecida dentro da piscina? Existe uma lei sancionada ano passado Da tampinha do... e a ABNT 10.339, consta até no meu livro, que já previa botão de pânico em caso de emergência, a 2 metros de distância da borda da piscina. Ou seja, se alguém fica preso, né, principalmente mulher que tem um cabelo, não é o seu caso, né? Não pude perder também, né, a oportunidade. Tá certo, né? tá certo. Mas eu também. A mulher ou criança que tem o cabelo, a bomba suga e ela fica presa, ela não consegue. É o que aconteceu com a menina ontem. E isso já aconteceu. E já aconteceu de ter vítima. Por isso que houve foi sancionada uma lei. Apesar que as ABNTs eu já considero que seja uma lei. Sim. As instruções técnicas do Corpo de Bombeiro, elas saem das ABNTs também. Então a ABNT é uma lei. Ela tem que ser seguida. Essa questão da piscina ela é tão séria que tem uma colega nossa, uma síndica, né, que ela disse que no condomínio que ela trabalhava, não sei se ela trabalha lá ainda, mas teve essa situação com a piscina. Praticamente, eu acho que o sugador lá arrancou o cabelo da pessoa, de uma criança, e aí, resumindo, né, a menina ficou vegetativa. E o condomínio agora tem que pagar uma pensão vitalícia para os pais. Agora, imagina você, e entrando na questão da desvalorização. E o síndico responde civil criminalmente. Exatamente. E ainda mais um detalhe, entrando na questão da desvalorização do patrimônio. Se você vai comprar um imóvel, que você já vai ver lá que existe uma pensão vitalícia que está sendo paga todo mês, você vai comprar esse imóvel? Você vai pensar muito, né? Porque você exonera? Lógico, tudo bem, isso é o caráter material, mas e a vida dessa criança que foi jogada fora? Como que fica? Além do síndico responder civil e criminalmente, eu não sei o que aconteceu depois, né, dessa situação, mas provavelmente o síndico daquele prédio, naquele momento, ele pode sim ter respondido por conta desse deslize, né? Deslize dessa fatalidade. É a tampa do aspirador. Exatamente. Que eles esquecem. Tira a mangueira ou perde a tampa. Não, sabe qual que é a desculpa dos síndicos de não colocar o botão de pânico? Quando a piscina está sendo utilizada, está desligada a bomba. Mas se tem um botão, tem que existir. Se a norma define isso, tem que estar lá. É a mesma coisa do mesmo que não use. A mesma coisa do AVCB. A mesma coisa do AVCB. O síndico acha que eles têm do papelzinho cor-de-rosa pendurado na parede, para dele tá tudo ok. Eu ia perguntar isso agora. Como que funciona essa parte do AVCB, que é o bombeiro que chega ali? Ele chega para olhar o prédio, ele já tem a RT, RRT, tudo atualizada, falando que tá tudo em ordem, tudo Ele bonitinho. ainda não tem isso. Ele só vai ter quando ele for liberar o AVCB.
Como que funciona o AVCB? O condomínio contrata uma empresa. Uhum. E às vezes a empresa que o condomínio... Esse é um dos maiores problemas. O condomínio hoje contrata qualquer empresa. Vai às vezes por custo. E o que acontece? Tem empresa que ela fala assim, eu vou fazer o AVCB. Só que o que ele faz? Ao invés de ele fazer um levantamento do que realmente precisa ter no condomínio, adequar, de acordo com as normas de segurança estabelecidas pelo Corpo de Bombeiro, ele faz o quê? Ele chama o bombeiro. E deixa o bombeiro dar Comunix. Se der, Comunix. Se der. Se não der, passou batido e vai ter AVCB. Agora, chamou, contratou a empresa, tá tudo dentro das normas, tudo lindo e bonitinho. Aí o bombeiro, ele não vai verificar tudo que o condomínio tem. Porque ele sabe que ele vai receber uma RT de elétrica, de gás, de abrangência de gerador, da parte do SEMAR, que é a parte de revestimento, né? Ele vai ter todas as RTs que ele precisa. Então subentende-se que alguém técnico está responsável por isso. Agora eu te pergunto, qual é o condomínio que recebe esses técnicos para fazer essas vistorias, laudo e atestar? Esse gás tem problema, essa fachada tem problema, essa elétrica tem problema. Eu não conheço nenhum ainda que fez. Ou seja, os síndicos têm uma RT, mas não tem um laudo dizendo que aquilo está tudo ok. Se vocês pegarem a imagem do livro, são imagens reais. Se for no capítulo de elétrica, te mostro aí foto que o condomínio tem AVCB. E tá tudo errado. Então, aí que tá. O síndico acha que porque o bombeiro deu o AVCB, tá tudo certo. Não tem o síndico que tira os latões de lixo e coloca de volta? Ele tá enganando o condomínio, o corpo de bombeiro. Só que o corpo de bombeiro tá também agora agindo, sabe como? Ele sabe que tem lixo, ele dá o AVCB, deixa eles colocar e pega e volta 15 dias depois e autua o condomínio. Olha só. É uma coisa que eu ia comentar agora. Foi logo no comecinho da sua apresentação. Você falou que você trabalhava na parte de vistoria de seguro. Agora eu te falo, uma coisa, a gente tem um laudo na mão. Outra coisa é a realidade dos fatos não está condizente com os laudos e na perícia que a seguradora vai fazer, que ela vai tentar se esquivar de tudo quanto é jeito, ela comprova tal coisa estava irregular. Eu vou... Bate um papinho com a gente sobre isso. Eu vou fazer uma correção, né? Vamos lá. As seguradoras, elas não procuram achar o erro. A seguradora, quando ela contrata, ela é contratada, na verdade, porque o condomínio contrata uma pólice seguro, existem condições gerais, né? Eu passei por essa área também da regulação de sinistro que a gente chama, que é averiguar o que aconteceu, fazer apuração. Eu fiz esse trabalho também. O que acontece? As seguradoras, elas indenizam o que realmente está de acordo, né? Isso tanto faz para o seguro de residencial, seguro automóvel, seguro de vida, qualquer seguro, né? Então, a seguradora, ela vai mandar uma pessoa e vai averiguar. Vamos dar um exemplo de um caso de incêndio. O condomínio não tem AVCB. Não tem. Chega lá, qual é o primeiro documento que a gente pede? É o laudo do bombeiro. Não é o AVCB. O que o bombeiro constatou? Ele constatou que houve um agravamento, agravou o risco, ou aumentou os prejuízos em função do fogo, teve uma vítima em função do sistema de bomba de incêndio não funcionar. E aí? Adiantava ter AVCB? Não. Não. A bomba de incêndio não funcionou. Ou seja, ali já é a seguradora não foi lá procurar o que ela não queria. Ela foi lá falar, a bomba de incêndio funcionou, estava tudo perfeito. Ela pode até indenizar. Porque o que traz segurança para o condomínio, o que salva vidas, não é um papel cor-de-rosa pendurado na parede. São os equipamentos estarem tudo funcionando.
Perfeito. Tem síndico que faz o AVCB hoje, ele vai fazer daqui 5 anos. Quem garante que todos os equipamentos, tudo vai estar funcionando daqui 5 anos? Então, a seguradora ela vai, avalia e ela vai, obviamente, avaliar se houve ou não erros. Ela não vai lá para dizer assim, eu vou lá arrumar algo para não pagar. Não, ela vai lá para pagar. Mas vai verificar a manutenção se foi bem feito. Não, ela vai conforme a verificar regra. se houve um desacordo a um contrato. Qual é o contrato? As condições gerais da pólice seguro. Sim. Vamos mudar de seguro para você entender fácil? Você Vai. tem seguro de automóvel? Uhum. Você lá não responde lá que você... Pode ser que não, mas eu acredito que sim. Que você tem garagem fechada na sua casa? Sim, Você respondeu isso. exato. Se você parar o seu carro 5 minutos do lado de fora da sua casa, na calçada, entrar na sua casa, tomar água, voltar o seu carro não lá, você tem cobertura? Não. É pronto. É isso aí. Você disse Quebrou para a uma regra. seguradora que você tinha garagem fechada. Se você tem garagem fechada, toda vez que você chega com o seu carro, você tem que guardar. Se você falasse, não, eu não tenho, mesmo tendo, tá, tinha cobertura. Então, é exatamente isso, conforme está falando o pessoal. Tanto para o síndico quanto para os condôminos. Não basta ter o relatório na mão. Não basta ter um relatório falando que está tudo em ordem. Do mesmo jeito que eu falei no início da gravação. Pessoal, quem vai estar aqui é uma pessoa que vai funcionar praticamente como um auditor. Por quê? Tem a contabilidade, tem a administradora, tem o jurídico, tem todo mundo trabalhando ali. O que um auditor faz? Vai caçar erro? Não. Ele vai rever tudo que foi feito. E provavelmente naquela revisão vai ter uma guia que foi paga maior, vai ter uma guia que passou alguma coisa em branco, Isso. vai ter alguma falha. O que vai ser feito? Vamos corrigir isso aqui antes que agrave. A partir do momento que você aparece ali para fazer um laudo, pessoal, temos todos os contratos em andamento e tem as manutenções sendo feitas no prazo. No entanto, o síndico não é técnico. O síndico não tem como verificar ponto a ponto, que não tem especialidade em tudo. Ele consegue verificar por fora, mais ou menos, se está limpo, se não está limpo, se tem uma coisa descascando ou não. Mas o aprofundado, aí necessita de um laudo técnico. Então, uma pessoa que chega de fora para avaliar, independente se tem um relatório, eu vou pular esse relatório e vou analisar o fato. Vamos ver se está tudo condizente com o laudo colocado. Costumo dizer que o bom síndico é aquele que o que ele não sabe, ele vai atrás de quem sabe. Perfeito. Se ele achar que ele sabe tudo, o condomínio vai ter problema. E no caso, o seu laudo, ele traz assim um roteiro, né? Se eu colocar de forma que não é o certo, me corrija, por favor. Ele traz assim um roteiro do passo a passo para o síndico seguir. Por exemplo, tem 10 problemas no condomínio, porque quando a gente fala em gerenciamento de risco, a gente pensa nisso. O que é o mais urgente? O que eu preciso resolver primeiro? E aí ele traz essa, por ordem de prioridades. Sim, no meu relatório, como eu disse, ele vai vir separado por capítulos, tudo que é elétrica. Então vai ter lá 10 recomendações de elétrica. Qual é a prioridade que eu tenho que fazer agora? Qual é a prioridade que eu tenho que fazer daqui a um tempo? Qual é a prioridade que eu tenho tempo para fazer? E eu já vou dizer o que tem de problema e o que tem que ser feito. Eu não vou entregar um relatório para o síndico para ele ler e não entender o que tem que ser feito. Entendi. Eu já estou dizendo e vou mostrar como tem que ser feito. Eu costumo fazer até... eu coloco imagens ilustrativas de como é que tem que ser feito. Isso facilita, né, o trabalho do síndico. Né? O síndico pode pegar o meu relatório, a parte de elétrica, e dar para a empresa falar, eu quero que você orce para mim esse capítulo aqui. Ó. Por exemplo, a questão do elevador, né? Chamar a empresa de Sim. elevador, olha, foi apontado essas questões aqui. Como que você vai resolver? O elevador, existe profissionais, uns pares, que eu digo, né, meus pares, que dão consultoria especializada em elevador. Tá bem na moda isso aí, eu aconselho os síndicos terem consultoria de elevador independente. Porque as empresas estão dando um nó na cabeça dos síndicos. Tem síndico que acha que tem manutenção, porque ele tem contrato 100% com peça, e ele está tomando E não tem. invertidas. E esses profissionais, eles pegam o que realmente teria que ter sido feito. E tem a questão do para-raio também, né? Que muitos síndicos ignoram e depois de 2015 tem que ser a cada 6 meses
essa manutenção e troca. O para-raio, a BNT 5419, ela fala de 1 ano, né? Você tem que fazer uma vistoria, né? Uma vistoria geral das instalações e emitir um laudo da medição ômrica, né? Do sistema. Pra você ter uma ideia, tem síndico que ele fala assim, o vizinho tem para-raio, esse ano eu não vou fazer. Me deixa. Ai, Ele gente, acha que absurdo. Mas aí é uma curiosidade minha. O para-raio do vizinho não cobre o meu prédio. Claro que não. Se acontecer qualquer coisa ali, eu estou descoberta. Você na rua é um ponto pro para-raio. Sério? Ele pode cair em você como pode cair nela. Choquei. Antigamente não, hoje, né? Agora eu vou ficar com medo de andar na chuva. Não tem aqueles condomínios que tem criança na piscina com Sim. chuva? Cada uma cabecinha daquela é um... Por isso que os nossos ponto pais... que Sai da chuva, menino! Por que o pessoal na praia corre do raio? Porque todo mundo que tá ali pode atrair o raio. Ou uma Nossa. fagulha do raio, né? A gente brinca, mas a situação é séria, né? Lógico que é. Mas assim, você escreveu um livro, né, Robson, a respeito da... seria mais assim um direcionamento para os síndicos de o que ele precisa observar. Conta um pouco para a gente dessa história. Bom, o livro, ele tem dois sentidos, na verdade, né? Esse livro eu escrevi ele primeiro com o intuito de, como eu comentei com vocês aqui nos bastidores, de ajudar pessoas, né? Então, é um projeto social meu. Como começou isso? Eu perdi meu pai e minha mãe muito cedo, com câncer, e eu sempre imaginei que eu tinha que fazer alguma coisa para ajudar de alguma forma, fazer algum projeto social, alguma coisa. E não sabia o que ia fazer, isso estava na minha cabeça, até que a minha amiga Rosali vinha falando do livro, e aí eu também já estava completando 10 anos, né, da Condorrisc, né, desse trabalho, eu falei, bom, então já sei o que eu vou fazer. E aí foi onde eu comentei que eu procurei algumas empresas para vender o projeto. Eu quero que você me ajude a ajudar pessoas. Peguei um instituto, que é o Instituto Beabá, que faz trabalhos voltados com crianças com câncer, e fui conhecer e falei, bom, é aqui que a arrecadação desse dinheiro vai lá. E fui para as empresas falando, esse dinheiro vai ser destinado. Então, cada empresa comprou 100 livros sem ter nada escrito. Em 7 meses o livro estava escrito, eu prometi a cumprir para eles o prazo, dizendo que em novembro de 2022 o livro estaria pronto, porque seria para casar com o dia do síndico, eles queriam também presentear o síndico no dia do síndico, ou no final do ano, né, com um brinde. Fiz o livro. O livro, eu coloquei, como eu falei, uma degustação do que possa ter dentro de um condomínio. Tem muito mais coisas. Como eu falei, o meu tema é um tema... Quando o pessoal me pede para fazer uma palestra, eu pergunto, quanto eu vou ter de tempo? 30 minutos. Então eu vou é só um cliquezinho. Porque dá para falar, a gente fica aqui, tem muita coisa. Esse livro, né? Tem muita coisa, né? Como eu falei, eu entrei em 500 condomínios. O que vocês falarem aqui, que vocês falarem assim, eu vou ficar de cabelo em pé, para mim... Você já viu? Não, já vi, já presenciei, nada que acontece, olha, aconteceu tal coisa. Te surpreende, né? Porque em algum momento você já presenciei. Então, o livro veio com esse intuito, veio com o intuito do Projeto Social de ajudar pessoas e veio com o intuito de dar um clique na cabeça do pessoal, tanto que o nome do livro, né, Gestão de Riscos Operacionais, uma cultura, uma necessidade. Essa cultura é exatamente o meu intuito perante os síndicos, é que eles criem essa cultura diante de uma necessidade que eles têm. Todo condomínio tem uma necessidade, não necessariamente a mesma, mas você pode ter certeza que qualquer condomínio que, por exemplo, se eu entrar, no mínimo 40 a 50 itens vão estar em não conformidades. Uma coisa que você comentou, inclusive um pouquinho antes, depois eu estava vendo aqui no seu livro. Tem aqui na página 25, você faz um desenho de todo o condomínio, dos pontos principais. É óbvio, condomínio diferente do outro, claro, mas o principal está lá. E uma coisa que você comentou também, que o síndico deve conhecer de ponta a ponta, independente se ele toma conta de um único condomínio, toma conta de 10. Sim. Que a partir do momento que tem alguma emergência,
ele tem que ter, como você comentou, um plano B Sim. para saber o que fazer o emergencial. É. Fala um pouquinho disso pra gente, assim, do que o síndico deve fazer nesse Então, negócio. se você quiser até mostrar para as pessoas o que é, para depois não gerar curiosidade, Consegue focar Eu- aqui, Ali? eu fiz esse esquema de um prédio padrão, ele é bem padrão, tanto que como eu falei, eu fiz à mão isso daí, né? Eu conheço essa parte, então eu desenhei à mão e depois o Illustrator fez essa arte aí que ficou maravilhosa. Mas é importante porque, assim, tem síndico que atende 2, 3, 10, 15, 20. Só que ele não conhece o condomínio. Ele acha que hidráulica é tudo igual, hidráulica é água, elétrica é eletricidade. Só que ele precisa conhecer o condomínio. Ele precisa ter o plano B, que é um outro trabalho que eu desenvolvo também para os condomínios hoje, que é o plano de contingência. O que eu faço numa situação de emergência? Estourou uma aprumada. 3 horas da manhã, não tem zelador no prédio. Aonde que está o registro? Qual é o registro? Como eu chego nesse registro? Então eu preciso saber como lidar com essas situações. Porque se o síndico não está lá, um simples telefonema, ele vai autorizar alguém. Todo o meu trabalho, esse trabalho meu de 10 anos, começou exatamente neste ponto. Eu era conselheiro de um condomínio, do condomínio onde eu morava, e eu cheguei para a síndica e fiz a seguinte pergunta. Acabou de estourar um cano. O que você faz? E ela me respondeu com uma interrogação. Não sei. E eu respondi para ela, nós somos refém do zelador, então? Ela, somos. Tudo Se o depende zelador dele? estiver doente, Sim. não estiver no condomínio, tá frito. Ou seja, se o zelador tiver de férias, se o zelador tiver fora, se ele tiver de folga, o condomínio vai ter Não problema. sabe o que faz. Teve um condomínio, já faz um tempinho, que ele teve um prejuízo de R$500 mil, um cano estourado. Uau! 7 Muita elevadores, coisa. parou. Imagina, um prédio de 32 andares, 7 elevadores parados, repleto de água. Lindo. Os moradores. Justifica para o morador que você não sabia onde era o registro que tinha que fechar. Perfeito. Só que, infelizmente, os síndicos esperam acontecer no condomínio dele para tomar uma ação. É o que a gente sempre fala, né? O preventivo, a prevenção, ela é a melhor solução. Inclusive, né? Nessa questão de gerenciamento de risco, na questão jurídica a gente traz a mesma coisa, porque primeiro eles esperam acontecer o pior para depois chamar o advogado, para depois chamar o engenheiro, para depois chamar o Carlos para fazer toda essa vistoria e aí dar andamento nas situações, né? Então, é uma instalação de uma cultura mesmo, como o próprio nome do livro vem dizendo, né? Vou usar um case que eu uso nas minhas palestras, que vocês vão... É legal isso o síndico ouvir. Eu trabalhava na Whirlpool. Whirlpool é a Brastemp Consul. Eu fui responsável pela área de seguros e gestão de risco por muitos anos. Em 2008, um ano antes de eu sair da companhia, nós tivemos um incêndio numa fábrica em Joinville. Me ligaram às 6h30 da manhã num sábado. Carlos, a fábrica está pegando fogo. Você precisa vir para cá. Peguei o avião, fui. Cheguei lá, o fogo já tinha sido apagado. Qual o equipamento que pegou fogo? Cabine de pintura. Essa cabine de pintura nós fabricávamos lá naquela fábrica 15 mil produtos por dia. E nós perdemos a cabine principal de pintura. 100%. Nós contratamos uma empresa para fazer uma manutenção dessa cabine. É a limpeza. Tinha parada programada, fazer a limpeza e retomar na segunda-feira a produção. Nós gastamos R$ 3.650 para fazer esse trabalho de limpeza. Quanto que você acha que essa empresa gerou de prejuízo com esse incêndio? Nossa. Não tem nem como mensurar aqui, né? Pela dimensão do que você está falando. 25 milhões. Só isso. Só o equipamento que ele pôs fogo. Nossa. Esse trechinho serve para o síndico entender que o barato às vezes sai muito caro. Segundo ponto agora, voltando para o plano de contingência. Quanto tempo vocês acham que ficou sem colocar produto na prateleira do consumidor? Muito tempo, com certeza. Muito tempo. Quantos dias? Eu arriscaria aí meses. Quantos dias? No mínimo, uns 2, 3 meses. Quantos dias?
Uns 30 dias. 0 dias. Oxi. Por que 0 dias? Porque a gente tinha plano de contingência. A gente tinha plano B para tudo. Entendi. Aí, por conta disso, A gente já previu num determinado momento que a gente poderia perder aquela cabine de pintura e o que faria se perdesse aquela cabine de pintura. Perfeito. Então a gente já tinha empresas homologadas de pintura para fazer o trabalho. Então foi só fazer isso aqui, ó, virar a chave. Quanto que nós tivemos de lucros cessantes, que é a perda de lucro? 0. Quanto que nós tivemos de perda material? 25 milhões, que o seguro cobriu. Olha só como que o plano de contingência é importante, né? Lógico que é. Chegando aí nos minutos finais, né, Robson? Sim, E foi aí, com esse pensamento meu, que veio a pergunta para minha síndica. O que fazer? Porque eu sempre fui um profissional e eu levo isso na minha vida. Quando vou fazer alguma coisa, eu já penso, você tem que pensar adiante. Depois, Sim. Sempre no futuro, o que pode vir a acontecer. Mas o pessoal, ele está acostumado só o de hoje. Sim, Né? Nunca espera vai acontecer. Nunca vai acontecer comigo. Os né? síndicos acendem vela. Até que acontece, Até né? que uma hora acontece. Tomara que não, mas pode acontecer. Mas tá assumindo o risco. Perfeito. Pessoal, o papo tá legal, tá intrigante, tá chamando a atenção, puxando a orelha de vocês, mas estamos chegando no fim. Agradeço a presença. Antes de encerrar, um lembrete para vocês. Pessoal, dia 20 de outubro, a partir das 16 horas, lá no Clube Atlético Juventus, vamos ter um evento do Café com Síndico. É um evento para o síndico conectado. O condomínio do futuro em São Paulo. Imperdível, pessoal. Vai ter a descrição e vamos continuar aqui. Outra coisa, nós vamos estar lá, presente, tá? Você, síndico, vai participar com a gente. Se prepara, porque vai ser épico. Muito legal. Perfeito, doutora, perfeito. Agora, não esquecendo, que eu sei que você ia me lembrar, o mimo do nosso convidado. A afobada, né? Muito obrigado. Presente. Obrigado. Abre, Oh, por favor. Vamos abrir. Muito legal. Uau! Cheio de brilho. Como o podcast de vocês. Muito obrigado. Ai, que bom. Muito bacana. Vou usar com muito carinho. Perfeito. Que legal. Esse livro aí é nosso, né? Sim, aí eu ia falar agora. Tá esquecendo de me dar o livro. Calma, ela tá muito Não, mas sabe o ansiosa. que é? Eu tive uma ideia aqui de imediato. É. Quem for no Então- Café com o Síndico, for participar com a gente vai dar esse livro de presente Olha, pra alguém. Então tá aqui. Opa, perdão. Um livro para vocês de presente. Vocês já têm adquirido Nós contribuíram, compramos, mas eu né? trouxe. Temos uma dedicatória especial aqui do Carlos. Mas como ele tá nos dando um livro, né, meio que forçado, não sei se vocês perceberam, a gente vai presentear o pessoal aí no A Café com o Laís, Síndico. a Alguém, Laís. eu sendo eu, né? Vamos presentear algum síndico especial aí no Café com o Síndico, tá? Então, não perca essa oportunidade. Se eu fosse você... e aliás, gente, se vocês quiserem comprar o livro, corre porque tá nas últimas unidades, tá Nas esgotando. últimas. Me Você vai procurem. ficar sem, vai ficar chorando, não vamos poder fazer mais nada. Perfeito. Pessoal, como eu disse, vou lembrar vocês agora. Quem não se inscreveu, agora é o momento. Se inscreve no nosso canal, no YouTube. Na descrição do vídeo tem a nossa landing page. Você pode conhecer um pouquinho mais de cada um que participa do podcast. Tem o nosso Instagram, LinkedIn, TikTok, sem dancinha. E também praticamente todas as plataformas de áudio. Pega o link lá, se inscreve e esteja junto com a gente. Agradeço a presença de todos na mesa. Doutora Alaine, recado final? Pessoal, muito obrigada pela sua participação. O assunto de hoje foi extremamente rico. Como que o gerenciamento de risco ele é importante na vida do síndico. E essa contingência, você viu que esse plano de contingência, como ele é importante para você não ter prejuízos? Então, pega a dica, compra o livro e aí começa a implementar essa cultura aí no seu condomínio. Porque como a gente sempre diz aqui no jurídico, a prevenção sempre é o melhor caminho. E obrigada a todos. Doutora Patrícia? Bem, vocês ouviram que o gerenciamento de risco não é mais um gasto para o condomínio, e sim um investimento.
Não pense só no hoje, pense no futuro também, o que pode ocorrer. E aí o prejuízo vai ser muito maior ao todo. Perfeito. Carlos, recado final para a turma? Bom, meu recado é, primeiro, agradecer vocês pela oportunidade de levar um pouco de tentar dar esse clique na cabeça do síndico, né, para ele ter um pouco mais essa cultura, né, de trabalhar mais um pouco essa questão de riscos, né, é importante isso, porque ele vai dormir mais tranquilo, não vai precisar ficar acendendo vela todo dia, né. Eu agradeço mais uma vez e conte comigo quando precisar. Perfeito, perfeito. E vai voltar sim, Com o maior prazer. Pessoal, agradeço a presença de todos vocês aqui e vamos ao nosso ditado dilema. Porque aqui O jurídico diz que pode.